Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas. Amém? Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é um novo rei. Um novo rei. E para falar sobre esse assunto, nós vamos lá para 1 Samuel. Quase no começo da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Versículo 4. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que ele julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não te rejeitaram a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também fez a ti. Só até aqui, irmãos, por enquanto. O que está acontecendo aqui? Samuel, o homem de Deus, o juiz sobre o povo de Deus, chega na sua velhice. Chega um ponto que ele passa o bastão. E ele entrega agora para seus dois filhos serem juízes de Israel. Qual o problema? Os filhos dele não têm o mesmo comportamento dele. Eles se entregam à avareza. Eles querem receber prêmios. Eles se corrompem. E isso traz um problema para aquela nação. E era assim que sempre acontecia. Não foi só com os filhos de Samuel, mas agora nesse momento o problema é com os filhos de Samuel, que não andam segundo Samuel. Como é que Deus estava cuidando do povo na época dos juízes? Não tinha rei, não tinha uma hierarquia, não tinha um dominador. Era o próprio Deus que cuidava do povo. E levantava os juízes, como nós já vimos aqui. Sansão foi um juiz, teve Débora, Gideão, o próprio Samuel. E agora, na velhice de Samuel, Samuel entrega esse serviço aos seus filhos. E os seus filhos se corrompem. E isso traz para o povo de Deus um problema. Um problema tal que chega a esse ponto. O que acontece? Quem se reúne aqui não são pessoas, vamos dizer assim, erradas.
Não são pessoas que não conhecem, são os próprios anciões, os mais velhos, aqueles que tinham prudência, aqueles que tinham conhecimento, um amadurecimento. Não é isso que ele está dizendo aqui, ó? Olha só o que ele diz no versículo 4. Então, quem? Todos os anciões de Israel se congregam e vieram a Samuel. Porque o problema era grave. Mas o que é que esses anciões, esses homens maduros, homens que conheciam o plano de Deus, conheciam tudo aquilo que Deus tinha feito como poderosa com o seu povo, o que é que eles decidem? O que é que eles procuram para resolver aquele problema terrível de ter agora 2 juízes corruptos, avarentos, entregues aos prêmios, à ganância? O que é que esses anciões, esses homens de Deus decidem por conta própria? O que é que eles procuram para resolver essa situação? Em vez de eles procurarem ao Deus Todo-Poderoso, que sempre cuidou daquele povo, eles olhando para as nações vizinhas e vendo que toda nação tinha um rei que protegia o seu povo, guerreava e controlava aquela nação, o que é que eles fazem? Eles tiram o reinado de Deus, eles não confiam mais em Deus, eles decidem agora ter um rei aos moldes, ao mesmo padrão que as nações vizinhas tinham. Em vez deles, esses anciões, ver o problema que Samuel acabou fazendo, entregando a seus filhos como juízes, e vendo aquela situação, eles tinham a razão de não aceitar os filhos de Samuel como juízes. Eles estavam errados, era problema. Eles tinham toda a razão, tudo que merecia para eles buscar outra maneira. Mas infelizmente, eles buscam a pior maneira que existe. Eles tiram Deus da posição de rei e exigem, pedem um rei conforme as outras nações tinham, e vamos dizer assim, cuidavam do seu povo. E isso, quando Samuel escuta, ele vê como uma palavra mal, ele não aceita. O que é que Samuel faz? Diferente do povo, diferente de Arão, que quando Moisés subiu e demorou, e o povo incitou a fazer um bezerro, a confiar de outra maneira. Samuel faz certo. Ele vai orar a Deus, ele vai conversar com Deus e passar aquela situação para Deus. E Deus fala para Samuel: não, Samuel, não se preocupe, o problema não é contigo. Não é a tu que eles estão rejeitando, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Eles não estão me considerando como rei. Eles não confiam em mim. Eles não querem que eu continue cuidando deles como eu sempre venho cuidando. Eles estão olhando para as nações e confiando que os reis de lá são melhor do que eu, porque lá está funcionando. Lá eles não têm ataque. É eles que atacam nós. Mas eles preferem acreditar que a maneira que aqueles reis reinam sobre aquelas nações, a maneira que aquele povo vive, é o padrão que vai ser correto para eles. Então, Samuel, o problema não é contigo, é comigo. É a mim que eles estão rejeitando. E Samuel escuta aquilo que Deus diz. E Deus diz: ó, pois Samuel, tudo que o povo pedir, faz, dá um rei para eles. Vamos levantar um rei. Mas Deus fala para Samuel alertar que aquele rei ia tomar os melhores filhos dele, ia tomar as terras dele, ia tomar o melhor fruto. Aquele rei humano ia ter mais benefício próprio, ia explorar o próprio povo, enquanto Deus nunca fez isso.
das vezes estamos numa situação em que aparece um problema, em que acontecem coisas erradas, e que não é aceitável. Mas infelizmente, muitas das vezes, ao invés de procurarmos orar ao Senhor e buscar a Deus e deixar que Deus resolva aquilo, às vezes estamos carregados e cheios de como se comportam as coisas lá fora e de como funcionam. E preferimos, muitas das vezes, fazer com que Deus nos ouça a fazer de uma maneira diferente, esquecendo o padrão de Deus, esquecendo que Deus sempre vai buscar a maneira mais correta, embora nós não conseguimos enxergar. O povo não conseguia mais enxergar Deus tomando de conta. O povo preferia acreditar que se eles tivessem um rei sobre eles, assim como as nações tinham, os problemas deles iriam ser resolvidos. Não dá para ficar com Deus Espírito de Samuel corrupto. Já sofremos muito com muita ataque. Eles não sofrem porque eles têm um rei presente. Samuel, nós precisamos de um rei para resolver todos os nossos problemas. E muitas das vezes, sem perceber, acabamos deixando a nossa confiança em outros reis, em outras coisas que o mundo nos oferece. Deixamos de confiar no Deus Altíssimo. A maneira e a forma como Ele trabalha na minha e na sua vida, na maneira que Ele trabalha com o seu povo, a maneira que Ele conduz, a maneira que Ele age, a maneira que Ele protege. E preferimos imitar os resultados que está dando certo no mundo e que está dando certo em outros locais, em outra situação. Acabamos esquecendo o Senhor. E sabe quando é que isso vai acontecer? Quando nós tivermos uma razão. Quando o problema acontecer. Quando tiver que tirar os 2 filhos de Samuel, porque vai ser pior. Quando tiver que tirar aquela coisa que está atrapalhando a minha vida cristã, a minha vontade de falar as coisas de Deus, preferimos olhar para o padrão do mundo, esquecendo da soberania e do reinado poderoso de Deus. O povo era perseguido, era atacado pelas nações que tinham reis, os filisteus, os amorreus, os amonitas, todo aquele povo sempre atacou o povo de Deus, destruiu seus cereais, roubava tudo, tinha guerra por cima de guerra, e isso deixava sempre o povo de Deus apreensivo, deixava sempre o povo de Deus com medo e duvidoso, sem contar com muitos juízes que acabavam assinando, como Sansão, no exemplo de Sansão. Sansão não obedeceu por um bom tempo e o povo sofria. Chegou no último momento, ele acabou destruindo aquele tempo e aquele povo dos filisteus naquele momento. Estamos vendo aquela situação. Samuel envelhece, entrega para seus filhos, mas os seus filhos estão entregues à avareza, à corrupção. E o povo tem medo de sofrer, de pagar um preço alto. O povo não está errado em procurar o melhor, em não querer continuar com os filhos de Saul. O povo não está errado até aí. O grande problema é que o povo prefere trocar dinheiro. O povo decide. A solução para esse problema é nós termos outro rei. E o povo sempre esquecia que as promessas de Deus para a vida deles, o povo de Deus não era para ter perseguição, a promessa. Não era para ser invadido, não era para ser atacado, não era para passar necessidade. O povo de Deus, naquele tempo, a promessa de Deus, naquela nação, era uma terra que mandava leite e mel. Era uma terra de riqueza, uma terra de fartura. O povo de Deus, esse é aquele que emprestava para os povos, que ia ajudar na colheita, ia cuidar das nações vizinhas, não ia ter nenhum problema. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, volta um pouco. Deuteronômio 28.
para Gênesis, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9. Eu vou pegar esse trecho, mas é muito bom. Todo o capítulo 28, mas eu quero enfatizar o versículo 9 e 10. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9 e versículo 10. Olha o que é que Deus tinha prometido para o seu povo. Deuteronômio 28, versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Olha só. E todos os povos da terra verão que tu és chamado pelo nome do Senhor e terão o quê? Temor de ti. Era isso que estava reservado para o povo de Deus. Não eram juízes errôneos que deixavam muito mais medo do que confiança, claro, alguns, não todos. Não era Samuel na velhice agora tendo que passar para os seus filhos e ele está sofrendo aquele mal que poderia ver devido àqueles juízes ruins. Não era ele ser invadido pelos filisteus, nem pelos amorreus. Não era ele se perecer, não era ele se passar fome. As promessas de Deus para esse povo era ser um povo abençoado, um povo de fartura, um povo onde toda a terra, toda a humanidade ia olhar para aquele povo e dizer: rapaz, ali é um povo diferente. Ali não falta nada, ali é protegido, tem tudo. Eles cuidam de nós, eles se emprestam para nós para a gente viver. Não tem guerra naquele, nunca ataca ele, é um povo forte, um povo poderoso, um povo onde tem um rei poderoso, que é o melhor rei, porque cuida diferente do que todos os reis das outras nações. Era essa a promessa do povo de Deus, era assim que era para o povo de Deus viver, sem precisar dos juízes errôneos, sem precisar de tanto sofrimento. Mas o que é que acontece? O povo, como sempre, se desvia dos mandamentos do Senhor, se entrega aos ídolos, se entrega às próprias paixões, esquece do Deus Todo-Poderoso, esquece da majestade de Deus e vive a sua vida. Então, e cada vez que o povo fugia da presença de Deus e se entregava às próprias paixões, o povo era atacado, massacrado, era tomado tudo, o povo sofria, os juízes caíam, traziam uma decepção do que é proteção, e o povo sempre sofrendo com tanta dificuldade. E agora, quando o povo exige outro rei, o povo diz que todo o problema daquela nação, toda situação difícil, era o mau governo que Deus estava propondo para eles. É a mesma coisa de dizer que Deus estava sabendo resolver aquela situação. Não era nem para eles passar por aquela situação, era para eles ser assim, um povo abençoado e reconhecido por toda a terra. Mas eram os pecados deles que faziam eles sofrer, se atacar, perder a proteção do Senhor, cair na mão de juízes que não estavam certos. Chegou aquele ponto dos filhos de Samuel não andarem como Samuel. Samuel foi um exemplo que a Bíblia diz: eles não andaram como Samuel. Então o que ela está dizendo? Samuel andou reto, direito, não tem o que questionar. Eles não seguiram o exemplo de Samuel, mas infelizmente é um reflexo de que eles seguiram a conduta de toda aquela nação, a maioria do povo. Era um reflexo de como o povo estava se comportando perante a Deus. O problema não estava só nos filhos de Samuel.
Os filhos de Samuel mostram um reflexo da avareza do povo. Do povo se corromper, sem entrega aos prêmios, sem entrega às paixões. Mas Samuel, ele andou da maneira íntegra. Os filhos não seguiram os passos de Samuel, mas os filhos seguiram uma conduta a qual o próprio povo divide toda a situação. O que é que prova isso? As bênçãos de Deus não estavam acontecendo naquele momento. Porque se esse povo nesse momento tivesse guardando os mandamentos do Senhor e andando nos caminhos, as outras nações iam o quê? Temer eles. Porque Deus está no governo, Deus está no trono, no reinado, e Ele que governa tudo. Mas quando as outras nações não temem, atacam, invadem, como é que está o povo? Como é que está a nação? Está legal com Deus? Está bem com Deus? Está firme nos mandamentos, em obediência ao Senhor? Pelo fruto, pelo resultado, é provado que não. Mas o povo não quer em si. O povo não quer entender que ele precisa apenas se converter, seguir os caminhos do Senhor, se voltar para Deus. E aí o problema não vai ser o rei que vai entrar. A solução não vai ser uma nova gestão, um novo governo. A solução está no povo, em mudar de direção, mudar de vida, obedecer os caminhos de Deus, a lei do Senhor, e ser um povo temido, abastado, abençoado, onde o próprio Deus é o único que governa, é aquele que abastece todas as necessidades dessa nação. Mas o povo não recebe e não entende que é eles que precisam de uma mudança. Eles preferem mudar quem? De rei. Eles querem mudar de rei, mas não querem mudar. Muitas das vezes nós nos pegamos assim: tudo está errado, a igreja está errada, o trabalho está errado, o presidente está errado, o outro que passou, o outro que vai vir. Mas tudo está errado, tudo tem que ser mudado. Está tudo desgovernado. E esquecemos que muitas coisas, o que falta somos nós. Entender, compreender e saber que o nosso rei, a nossa pátria, como o irmão Cláudio trouxe, a nossa pátria permanente não é essa. O governo desse mundo, o rei desse mundo, o reinado desse mundo, não é o meu, eu não necessito. Claro, eu tenho que viver entre ele, eu tenho que dar a César o que é de César. Se você vê, o que é que o povo esperava do Messias, do Salvador, do Libertador? O que é que o povo de Deus esperava? Um Jesus que viesse para destronar o imperador de Roma, expulsar Pilatos, expulsar toda aquela raça de romanos, eliminar. Não, Jesus não fez isso. E isso foi confrontante, porque o povo pensava que para o povo de Deus ser restaurado, a promessa de Deus era apenas tirar o Império Romano. Mas o problema não era o Império Romano, era o próprio povo em reconhecer quem era o rei, quem era o Messias. Jesus chegou pregando: arrependei-vos. É chegado o quê? O Rei de Deus. Porque o povo tinha abandonado o Rei de Deus aqui. Nesse dia, que o povo decidiu ter um rei aos moldes das nações, ele abandonou o Rei de Deus, destronaram Deus. Mas Jesus volta e diz: é chegar o Rei de Deus. Que possamos, irmãos, não querer como aquele povo está sempre mudando de posição, de governo, sempre deixando a nossa confiança nessas coisas.
Que não venhamos querer dizer que o problema está em Deus. Deus não está sabendo conduzir. Deus está deixando que entre pessoas erradas. Deus está deixando que entre governo errado, reino errado. Por que Deus não acaba com isso? Entre tudo isso, no meio de tudo isso, o que sempre prevaleceu foi o reino de Deus, o reino inabalável, incontestável. Não vai ter derrota para ele. O que nós precisamos, irmãos, é não fazer aquilo que esse povo fez. E quando vê a situação de erro, sim, dos filhos de Samuel, sim, não dava para ficar com eles. Mas e aí? O culpado é Deus? É a má administração do Senhor? Não. Muitas das vezes o resultado de tudo isso é a maneira de como estamos vivendo, a maneira de como estamos caminhando na sociedade, no povo, no mundo corrupto, e muitas das vezes no meio da igreja ainda mancando, não evoluindo, não crescendo, não dando frutos. Mas o problema não está no Senhor. A necessidade não é mudar de rei. A necessidade, muitas das vezes, é nós mudarmos de vida. Termos vidas transformadas. E deixar que Deus, na sua sabedoria, no seu amor e na sua majestade, sempre reine em nossas vidas. Que Deus possa ser o rei da sua vida. Que Deus possa estar no trono, governando dentro de mim e de você. Que não venhamos, como esse povo, acreditar que a condução do mundo vai ser melhor para nós. Que somos povo de Deus e somos o reino de Deus aqui na terra. Amém? Em Deus seja louvado, em Deus quarta-feira aqui, hoje no dia, e que possamos estar orando. Deus do trabalho, sábado vai ter o dia das crianças, as irmãs vão sair como sempre. Vou estar aqui levando esse trabalho para esse pai. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, glorificado, exaltado, sempre te louvamos. Muito obrigado pelo Senhor ser o nosso rei. Ó Senhor, teu reino chegou e é chegado. Que possamos nos encaixar, Senhor Deus. Que não venhamos nos preocupar com nada. Que venhamos ter a certeza das promessas que o Senhor tem para o teu reino, pois é tu que reina nesse reino. Muitas das vezes estamos confusos e estamos olhando para a maneira que os outros reinados é conduzido e vive. Mas, Senhor, que a nossa confiança venha estar em Ti. Senhor, as nossas vidas venham estar entregues a Ti. Que nós venhamos entender que a nossa pátria permanente, a nossa morada permanente não é essa, Senhor. Não. O Teu reino está aqui sobre a terra. O Teu reino é sobre todo o universo, sobre tudo que existe, Senhor. Mas em nossas vidas, o Teu reino foi necessário ser chegado. E uma vez que ela é chegada nas nossas vidas, Senhor, que possamos aceitar Tu como o único rei de nossas vidas. Seja conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. E foi, poderosa. Ei, Cícero, vem cá. É isso, né?